Então, boa noite a todos e a todas. Nós iniciamos então, hoje é dia 2 de dezembro de 2021, e a gente inicia então a sessão de defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Andrew Ramires Antunes, intitulado De Minha Vida, Poesia e Verdade, 1809-1931, o conceito alemão Bildung, formação, cultivo de si e a tradição dos exercícios espirituais na autobiografia de Johann Wolfgang von Goethe. Então vai funcionar dessa maneira que a gente combinou agora, né, Andrew? O Andrew tem cerca de 10 minutos para fazer uma exposição do trabalho dele. Antes de mais nada, agradeço a banca, né, a disponibilidade da Cláudia, de novo, a parceira de todas as bancas, né? Desde a primeira esse semestre, eu acho que está a Cláudia junto nas bancas todas. Agradeço também muito o professor Newton, acho que a última vez que nós nos vimos foi voltando de Jaguarão dentro de um ônibus a madrugada inteira, né, Newton? E eu acho que eu tenho ainda um caderno teu e uns livros. Eu acho que tu já levou, Cássia. Já levei, não sei, eu lembro Que tu deixou lá na portaria da faculdade. Tá, eu lembro que tu esqueceu dentro do ônibus, depois eu fiquei de te entregar ainda. Mas então agradeço muito a presença de vocês, a disponibilidade de vocês. E aí vai funcionar assim, então, Andrew, tá? Tu vai ter aí uns 10 minutos mais ou menos para fazer a apresentação do teu trabalho, a exposição do teu trabalho. Depois a gente passa para o professor Newton, pela regra da distância, que não é muito longa, né? Uma distância curta, mas ainda assim. Depois a professora Cláudia, e depois tu segue mais alguns minutinhos para tu responder aos dois. Certo? Então, passo a palavra imediatamente a ti. Ok. Toca a ficha. Certo, então, boa noite a todos. Agradeço a presença dos professores, dos familiares e amigos que estão aqui hoje. Muito bom ter a presença de vocês. Essa é a edição escolhida para o estudo, é o lançamento da editora Unesp de 2017, com as 4 partes da autobiografia do Goethe. Essa edição foi premiada com o prêmio de melhor tradução, né? E, enfim, pelo capricho, pela qualidade da obra, também foi um fator predominante para que eu escolhesse como fonte de estudos, né? Foi, digamos assim, um dos pré-requisitos. O título, a professora Cássia comentou previamente, né? É um título que começou a ser elaborado ainda lá no projeto de pesquisa. Foi um pouco difícil de maturar ele, mas chegamos ao quadro atual. E o problema de pesquisa, que teve uma ajuda considerável da professora Cássia, qual eu agradeço novamente, né? Sempre naquele intuito de trazer algo, enfim, refrescante para a história, algo relativamente novo, um ponto de vista diferente, né? Então, como Goethe concebeu a sua autobiografia em configuração moderna, porque nós estamos falando de uma autobiografia específica, valendo-se do conceito alemão Bildung, aliado à tradição filosófica dos exercícios espirituais. Ou seja, como Goethe fez a sua autobiografia se utilizando do conceito alemão Bildung, mais a tradição filosófica dos exercícios espirituais. Então, nós vamos ver em etapas como foi construído esse relato por parte do Goethe. Aqui eu fiz um pequeno resumo de quem foi o Goethe. Ele teve uma vida considerada bastante longa, ainda mais se nós formos pensar em século XVIII e XIX. Ele viveu 82 anos, né? A maioria dos contemporâneos, mesmo de uma classe mais alta, dos amigos que ele teve, dificilmente chegaram a essa idade. Então, dá para se dizer que ele foi uma testemunha viva, ocular, de um momento muito peculiar da história do Ocidente, né? Ele nasceu ainda em 1749, quando ainda era o Sacro Império Romano Germânico, e morreu em 1832, quando já tínhamos
a Confederação Germânica, né, que ainda se estenderia até 1870, 1871, quando finalmente teríamos uma união política do território alemão, no que hoje nós conhecemos como Alemanha. Então, o Goethe, enfim, foi uma testemunha ocular, foi uma pessoa presente num momento de transição muito peculiar, tratando-se principalmente de Alemanha. Então, o que é a poesia e verdade? É uma autobiografia feita por um homem que estava com 60 anos de idade. Ele começou o projeto em 1809, por isso 1809 do título. Quando ele tinha 60 anos, ele começa a olhar para a sua própria vida, ele vê todas aquelas mudanças que estavam em curso, né? E ele vai seguir escrevendo, como eu disse, são 4 partes, até 1831, um ano antes da morte. Então ele já estava ali com cerca de 81 anos. Né? Foi até o final da vida esse olhar retrospectivo, né? E ele retrata, o que é interessante é que ele retrata somente os 26 primeiros anos de vida. Então vejamos, ele está lá em 1809, com 60 anos, e está olhando para trás, está olhando para 1749 até 1775. Né? Já tínhamos aí um gap de mais de 30 anos. Né? Então isso vai trazer algumas implicações que a gente vai ver à medida que nós formos conversando. Esse tempo de vida de Goethe, aqui tem um outro fator muito importante para esse trabalho, foi das minhas leituras do Reinhard Koselleck, que é um historiador alemão, o período chamado Sattelzeit. Sattelzeit, em linhas gerais, é um período entre 1750 e 1850 que comporta a transição do que nós chamamos de antigo regime, né, o Ancien Regime da França, mas enfim, aquela ordem estamentária ainda meio medieval das instituições e entrando no mundo moderno. Então Goethe ele teve ali, ele viu as coisas mudarem, ele teve as suas opiniões que ainda hoje são muito comentadas. Então o Sattelzeit também foi um motivo, né, quando eu vi que havia essa correspondência entre a biografia do Goethe, esse período histórico peculiar, tudo foi se juntando, né, para que eu achasse o termo interessante e historicamente interessante para que a gente pudesse estar conversando hoje aqui. Digamos assim, um outro tijolinho nessa construção foi quando eu entrei em contato com os estudos do Goethe, chegar ao conceito de Bildung. O conceito de Bildung é um conceito, se é que dá para dizer assim, tipicamente alemão. Ele não tem uma tradução específica para o português, mas nós chamamos assim comumente de formação, cultivo de si. Ele é um conceito que ele é oriundo desse momento, né? O formato dele clássico, como nós conhecemos e vamos falar depois, é muito tributário desse período da Sattelzeit, do Iluminismo, né? Do início da sociedade burguesa, da Revolução Industrial, Revolução Francesa. Esses fatores todos que eu estou elencando aqui, eles conversam e foram decisivos para que eu escolhesse esse tipo de trabalho. Algumas recomendações teórico-metodológicas, uma contribuição também da professora Cássia, o Jean Starobinski, que é um integrante da Nova História ali, nós verificamos muito durante o curso, a escola ali, a terceira geração do Zanelli com Jacques Legoff, Pierre Nora, e o Starobinski ficou, digamos assim, abre aspas, responsável pela parte da literatura. Né? Então ele escreve um dos verbetes ali, enfim, artigos que trata especificamente da relação de interpretar o texto literário, muito embora, como nós veremos a seguir, a autobiografia tem as suas particularidades. Né? Não se trata, por exemplo, de um texto ficcional. Então, o Starobinski ele fala que temos 2 polos, né, nessa relação entre texto e historiador. De um lado está o objeto autônomo e do outro tem o historiador, que já vem com toda uma carga de intenção, de interesse, subjetividade, e desse diálogo, dessa dialética entre ambos, vai nascer um conteúdo, enfim, um conhecimento histórico.
Eu chamei aqui de precauções, né, muito em função da minha interpretação das recomendações de Starobinsky, né, e que eu acho que se encaixou perfeitamente no escopo desse trabalho, foi quando ele comenta que é necessário que a gente garanta uma forte presença do objeto estudado. Como é que isso foi feito? O meu trabalho ele traz muito a palavra do próprio Goethe. Eu tentei sempre dar voz às opiniões do Goethe, que estavam em Poesia e Verdade, assim como em outra fonte que eu usei indireta, que é o Conversações com Goethe, do Eckermann, também uma certa forma de biografia indireta, bastante conhecida no meio, né, que traz muito do Goethe, do último Goethe, esse Goethe mais velho. Né. Então, é muito presente nesse trabalho as opiniões do próprio Goethe. Né. Então, foi uma forma que eu achei de tentar fazer de dosar e trazer o objeto com um mínimo de interferência minha. Outro fator importante foi a questão do contexto, que é a outra precaução que o Jean Starobinsky comenta, que nada mais é daquilo que nós sabemos, que o objeto não repousa isolado, né? Ele faz parte de um contexto, ele dialoga com outras situações, com o que veio antes, com o que está síncrono. Então, essa conversa entre a palavra do autor, o contexto, né, forneceram os subsídios para que eu desenvolvesse a minha interpretação, né, usando o conceito de Bildung, usando os exercícios espirituais, sempre tentando me conter dentro dessas limitações. Então, finalmente, temos aí o primeiro capítulo, que eu chamei de Autobiografia e Bildung, a época de Goethe. Reforço que é muito particular, tanto o conceito da autobiografia neste momento, quanto o Bildung. Né? Elas vão assumir, esses dois conceitos vão assumir formatos específicos e vão dialogar com o próprio Goethe. Ele vai ter influência sobre ambos. Né? Então, primeiramente, a autobiografia moderna, nós já tínhamos, obviamente, autobiografias desde a antiguidade, né? Confissões de Santo Agostinho é um exemplo bem conhecido. Na Idade Média também, como o professor Newton sabe, existe uma série de autobiografias, mas um fio condutor, né, trazido pelo Peter Burke, foi que, a partir do século XVIII, nos últimos 30 anos do século XVIII, um elemento novo começa a surgir, que é o desenvolvimento de uma noção de indivíduo que se sobressai, né? Esse indivíduo da sociedade burguesa, que vê a própria vida espelhada nos romances, né? Que ele tem uma percepção que a vida dele ela passa por momentos distintos, né? Que a personalidade ela sofre alterações ao longo de toda a sua vida, das situações da vida, diferentemente, por exemplo, que havia algumas autobiografias renascentistas que existia uma certa noção de exemplaridade ou até mesmo de uma personalidade estática. Por exemplo, o rei ele é sempre nobre, ele está sempre predestinado à vitória. Né, e com o século XVIII, final do século XVIII, esse contexto de iluminismo, de percepção do desenvolvimento da personalidade, vai se criando uma noção que vai desde as autobiografias, aos romances, o indivíduo está se vendo nas histórias, é um certo espelho da sociedade, e isso foi um fator fundamental, predominante, para que a própria autobiografia tomasse o corpo que ela começou a tomar a partir desse momento. E tem uma autobiografia muito conhecida, que é a Confissões do Rousseau, que serviu, de certa forma, como um parâmetro para o Goethe, embora ele tenha dado algum direcionamento um pouco diferente. Então, a autobiografia do Goethe ela tem uma importância até mesmo para estabelecer a autobiografia enquanto gênero literário. Né? Vai se perceber um novo tipo de escrita, né? Que se propõe a ser verdadeiro, se propõe a falar sobre um indivíduo, né? Um indivíduo que, de certa forma, as pessoas também
se veem nele, né, se identificam as experiências. Então é um momento bastante peculiar. E uma característica que diferencia a autobiografia é o que o escritor Philippe Lejeune chama de pacto autobiográfico. Eu tinha comentado lá atrás a questão da ficção e da pretensão de verdade. O pacto autobiográfico nada mais é do que o autor decide: vou escrever uma autobiografia, eu preciso estabelecer um contrato com você que está lendo. Então eu digo: eu sou o Goethe, esta é minha autobiografia, de minha vida. Então ele vai enunciar no prefácio, ele vai enunciar no preâmbulo que ele tem a intenção de escrever sobre ele, que é uma jornada perigosa, porque, enfim, ele está expondo a própria vida, ele está expondo pessoas às quais ele se relacionou, e sendo ele uma pessoa pública, algumas dessas pessoas são conhecidas, né? Existe um risco envolvido. Então, esse pacto autobiográfico ele tem esse caráter de prender o leitor e de dizer: olha, eu estou falando sobre mim, eu pretendo falar de mim e tenho a pretensão, obviamente, de não ter um engodo. É a verdade. Claro que essa verdade, nós sabemos que ela existe, né, uma série de pressupostos, até a própria noção de verdade existe verdade, mas não é muito a minha intenção esgotar tanto esse assunto, mas eu vou colocar mais algumas questões a respeito do Goethe. Outro fio que me serviu de amarração nesse trabalho, além da autobiografia que surgia, foi o conceito de Bildung. O texto da Delore Momberger, que é uma escritora, enfim, uma pensadora francesa, ela vê o conceito de Bildung como o conceito que forneceu para a autobiografia tanto a estrutura para o texto autobiográfico quanto a temática. O que eu quero dizer com isso? A autobiografia se dá numa forma semelhante ao romance. Ela conta uma história de alguém que vai semelhante ao romance, né? E aqui, no caso, tem uma questão particular da Alemanha, que é o Bildungsroman, é o romance de formação. O romance de formação, como o próprio nome diz, ele conta a história de uma pessoa, do desenvolvimento de uma pessoa ao longo da vida. O Goethe também é um paradigma para esse gênero. Tem um romance bastante conhecido, que é Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister, né, que ele já explora, antes da autobiografia dele, essa jornada do seu protagonista em busca de um desenvolvimento, com idas e vindas durante a vida. Não é uma coisa ingênua ou constante, existem os reveses, enfim, ele explora muito isso nesse romance, e na autobiografia ele usa a si próprio como personagem, né? E a temática é justamente da formação. Então, nós temos o que? A estrutura de um romance, embora não seja um romance, e a temática de alguém que conta, desde o seu nascimento até a sua maturidade, todos os revés, todas as situações que passa durante a vida que contribuem para a sua autoformação, para o seu desenvolvimento de personalidade. Então, nós estamos amarrando aqui a autobiografia com esse conceito. Esse conceito, como a autora fala no livro, esse conceito perdura até os dias de hoje. Quando nós lemos uma autobiografia, nós esperamos essa construção de uma pessoa que diz: olha, eu nasci em tal lugar, aconteceu isso e isso comigo, eu fui me desenvolvendo, tive um momento trágico, tive um momento feliz e tal. Então, virou um arcabouço ali onde a pessoa se desenvolve e conta a sua história. Foi bastante importante também para essa construção do meu estudo. E chegamos finalmente ao conceito de Bildung. Estou falando dele aqui desde o início do trabalho. Ele é o conceito-chave desse estudo, né? Ele é um conceito, talvez, eu posso dizer para vocês, de muita coisa que eu li, talvez seja o conceito mais alemão de todos, né? Ele foi matéria-prima da literatura, da pedagogia e da filosofia alemã
nesse período especificamente entre 1770 e 1830, que não por acaso é o período de vida de Goethe, mais ou menos. Só que esse conceito, embora tenha sido protagonista nesta época, as origens dele remontam à Idade Média. E da Idade Média ele traz um quesito muito importante, que é a questão da formação de uma imagem interna. Tem uma questão de interioridade, de busca interior muito forte nesse conceito. É um conceito quase místico, né, que começou lá na Idade Média nos monges, com o mestre Eckhart, e ele foi, com o passar dos séculos, passando pelo luteranismo, depois pelo pietismo, chegando finalmente ao século XVIII, o iluminismo, ele foi sofrendo metamorfoses, né? O Goethe teve participação decisiva para que esse conceito se transformasse no que ele veio a ser nessa época, que é um conceito que englobou, né, ele vai englobar questões como interioridade, como questões estéticas, filosóficas, pedagógicas. É aquela coisa, eu posso me autoformar. A autoformação, ela não necessariamente está fora. Ela começa por mim e é em interação com a sociedade, com o estudo formal, com a cultura que me circunda, né? Mas o ponto de partida é sempre a interioridade. Depois eu vou mostrar para vocês que o autoaperfeiçoamento me fez buscar justamente os exercícios espirituais. A conexão entre Bildung, entre essa complexidade que é o conceito de Bildung, e a ligação com os exercícios espirituais foi o autoaperfeiçoamento. Essa é a conexão entre ambos. Eu repito aqui que esse conceito ele não tem uma tradução específica, né, para o português. Não existe uma palavra em português que comporte tudo que a Bildung representa para o alemão, né? Ela é uma miríade de situações, de aspectos, mas eu acho que a gente pode reter esse aspecto da autoformação, do autoaperfeiçoamento. Ele é um bom ponto de vista que a gente pode fixar. André, eu só acho que tu vai ter que dar uma acelerada, tá? Tá. Bom, então eu vou passar rapidinho aqui para a opinião do Goethe sobre realidade e já entro no segundo capítulo. Bom, uma coisa que suscitou muita discussão à época do lançamento foi o título, né? Nós vimos que ali que é de Minha Vida, Poesia e Verdade. Então você lê Poesia e Verdade e de imediato já vem uma questão na cabeça. O que o Goethe está fazendo? Ele está falando sobre ele está colocando uma poesia, ele está colocando ambos. E isso foi caro ao próprio Goethe à época. Ele faz uma menção dizendo que o espaço temporal que ele escreve a própria autobiografia, ou seja, como eu comentei antes, ele está com 60 anos, vai até os 80, olhando para um momento da vida que ele tinha até 26 anos, né, esse período diferencial e da própria experiência que ele adquiriu, ele é intransponível. Não há como alcançar o passado, né? Então, uma forma elevada de trazer essa verdade foi uma forma poética. Então, a poesia para o Goethe não é simplesmente inventar, mas é transformar essa realidade que ele não tem como alcançar mais, né, um certo aspecto poético. Ou seja, tem detalhes que são inalcançáveis, mas ele tem uma lembrança central sobre muitos aspectos e ele trabalha isso, como ele mesmo diz, né, trazendo tendências elevadas, né, e, de uma certa forma, ficando um pouco acima da realidade rasteira, como ele diz. O Koselleck, como eu trago aqui, vai falar justamente isso, que o Goethe não quis, enfim, imputar nenhum tipo de ficção, mas a questão temporal foi algo que dificultou e muito. Eu vou dar uma puladinha aqui, mas rapidinho. Então, só encerrando o primeiro capítulo, eu quis dizer o seguinte, que a autobiografia ela foi feita, então, né, com esse aspecto de estrutura do romance, né? Ela traz muito, né, do conceito de Bildung na estrutura, na temática,
E o Goethe tem uma visão muito particular sobre a história, que nós, historiadores, vimos muito, principalmente no início do curso, que é o historicismo, que é fazer um vínculo, né, das situações da vida relacionando com a história, o que é bem salutar se nós pensarmos pelo fato dele ter vivido justamente nesse tempo de transição, e ele via as coisas mudar, e isso, obviamente, fez com que ele trouxesse isso para os relatos dele e para a autobiografia dele. O capítulo 2, então, eu entro especificamente nos exercícios espirituais. O filósofo foi o Pierre Hadot, sugestão da professora Cássia. O exercício espiritual, embora traga essa primeira percepção religiosa, ele é, na verdade, um ato filosófico, um ato do intelecto, né? Ele é uma forma do sujeito constantemente se auto-reavaliar, buscando se autoformar, né? Aí está a ligação com o aspecto autoformativo da Bildung. É constantemente essa busca de uma ressignificação de si próprio, uma ressignificação do mundo. Existem 3 exercícios espirituais que o Pierre Hadot, um estudioso do Goethe, identificou em toda a obra do Goethe, e eu identifiquei especificamente os 3 exercícios dentro da Poesia e Verdade. O primeiro exercício é o exercício espiritual da concentração no presente. Ou seja, você se concentra no presente, tenta viver o presente com intensidade, a existência com intensidade, tentando não se distrair pelo peso do passado ou pelo um futuro que é incerto. Esse é o primeiro exercício espiritual. O segundo é o olhar do alto, que é, resumidamente, você dar um passo atrás, você, enfim, olhar para a sua própria vida como se estivesse olhando, enfim, para uma outra história. Né? Tentar também vai na ótica de se autoavaliar, de tentar ver o que está acontecendo consigo. Na antiguidade, esse exercício muitas vezes era subir uma montanha, um lugar mais alto, mas ele também pode ser um exercício meramente intelectual e imaginativo. E o terceiro exercício, que compila os 2 anteriores de uma certa forma, é a atitude de esperança. Ou seja, se você vê o presente com esperança, com afinco, né, você trata a sua vida com um valor diferenciado e não fica, enfim, preso em divagações de coisas que aconteceram ou de coisas que ainda estão por vir. Então, esses são os 3 exercícios espirituais. Cada um deles foi identificado separadamente em Poesia e Verdade. Só que pela questão do tempo não tem como trazer aqui. Esses 3 exercícios eles são a síntese de um lema de vida do Goethe, que existe, que é tributário do Spinoza, é uma inspiração espinosista do pensador Spinoza, Baruch Spinoza, que é o memento mori, que é o não se esqueça de viver, que, na verdade, é uma síntese dos 3 exercícios espirituais. Né? Ou seja, você tem que se apegar à vida, né? E a própria autobiografia do Goethe, escrevendo enquanto ancião, com problemas de saúde, né? Vendo o seu próprio mundo ruir, toda a transição que ele viu, um ato de esperança, um ato de sempre estar em atividade. Então, o memento mori é, digamos assim, a máxima do Goethe. Só complementando aqui, então, nesse trabalho a gente buscou aproximar alguns aspectos da Bildung com os exercícios espirituais, a questão da autoformação, como eu falei, né, onde o Goethe vai ressignificar a própria vida mesmo já estando numa idade avançada, né, e a própria escrita de Poesia e Verdade pode ser visto como uma síntese, né, primeiro da autobiografia moderna, desse sujeito que se vê, que vê a sua própria história e as pessoas que veem e têm interesse por essa história, e, enfim, esse momento da Bildung e dos exercícios espirituais. Acho que já fica aqui a conclusão, só vai reforçar o que eu já disse anteriormente. Queria deixar aqui um recado, especialmente para o professor Milton, que é da FACED. Professor, esse livro foi muito importante para a escolha desse trabalho. Ele é chamado Formação Humana Bildung, Despedida ao Renascimento.
Ele é um livro de 2019, feito por professores da UPF, um convênio com universidades da Alemanha, universidades de São Paulo, e ele traz à tona questões da Bildung desde a sua perspectiva histórica e o diálogo com a educação atual. Então, eles vão discutir isso, o quanto ainda é possível pensar na Bildung hoje em dia, né, com toda a questão plural que nós temos na sociedade hoje. Quando eu me deparei com esse livro e uni com todas as questões anteriores, eu tive finalmente certeza que o trabalho era realmente esse e eu tive o sinal verde para tocar o barco. É isso. Obrigado. O Goethe agradece a todos. Obrigado. Obrigada, Andrew. Passo a palavra, então, ao professor Newton, da Faculdade de Educação. Newton, te agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade, por fazer essa leitura do trabalho do Andrew, e tá contigo. Então tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudia, Cássia, Andrew, de novo. As pessoas que estão aí assistindo o TCC, a defesa do TCC do Andrew. Então, quando eu olhei o convite, Cássia e Andrew, eu li o título. E aí, puxa vida, qual é a minha, digamos, aproximação com o Goethe? Quase nenhuma. É quase porque eu tenho algum interesse, algum gosto e algum envolvimento com o romantismo, né? Não sei se pela leitura que os românticos fizeram da Idade Média, uma leitura igualmente romântica e imaginária, mas que eu gosto, é interessante, ou por que outra razão. E aí eu pensei, puxa vida, eu não li essa autobiografia do Goethe. Mas aí, antes de responder para Cássia, eu pensei, cara, se o corte for quem leu a autobiografia do Goethe, não vai ser muito fácil achar uma banca para o trabalho do Andrew. Eu acho que a Cláudia deve ter lido e tal, mas eu não sei, mas não tem muitas pessoas. Aí eu fiquei, vou, não vou, porque eu não vou ler, obviamente, agora a autobiografia do Goethe, não terei nenhuma possibilidade de fazer isso, de dar conta dessa leitura nesse momento. Agora, de algum modo, o teu TCC me provocou e me criou a vontade de fazer essa leitura. Então, enfim, vou fazê-la nas férias. E aí, por todas as razões, né, eu fiquei, de certo modo, um tanto quanto preso para elaborar um parecer e algumas questões, que obviamente são poucas, afinal de contas é um TCC, né? Então não vou aqui criar questões para uma tese ou para uma dissertação. Ainda que o teu trabalho tenha uma qualidade de bastante, mas muito, já vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, enfim, se eu não te trouxer questões assim que tenham algum cabimento, algum sentido, então tu me perdoa, né? Mas também eu não quis te dizer não, nem dizer não para Cássia, porque, enfim, nós tivemos momentos tão interessantes em aula, conversando muito sobre filosofia e tal. Aí eu digo, então tá, né? Então vou lá, ao menos para dizer para o Andrew, né? Número 1, que esse TCC, Andrew, e sobre isso que eu vou dizer, independe da minha leitura de Goethe ou da minha não leitura de Goethe, né? Ele é um TCC de altíssimo nível, na minha
concepção do que dos limites mínimos para um TCC, ele, enfim, ultrapassa isso, né, brincando, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a arte da escrita e a arte da argumentação e o enredo que tu criou com os autores e com o texto da autobiografia do Goethe é assim muito significativo. É muito bom, é muito produtivo e é muito gostoso, né? E inclusive eu estava assim matutando, porque estou construindo meu memorial para o concurso do titular, que deve ocorrer no começo do semestre que vem, e eu queria criar uma coisa interessante, né? Enfim. E tu me deu algumas pistas legais, por isso eu vou ler a autobiografia do Goethe depois. Bem, e eu me senti de algum modo também contemplado pelas linhas muito tangenciais, assim, com Spinoza e com os estoicos. E, enfim, isso também me deixou bastante grato. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que esse é o teu primeiro TCC, Kátia? Ou não? Já teve outro que já defendeu? Já teve outros. Ah, tá. Aqui na URGS? Sim. Ah, Uhum. tá. E, bom, então o teu não é o primeiro. Mas eu imagino os outros. Mas eu achei que esse TCC criou assim um corte mais acima do que se espera que seja um trabalho de conclusão. Bem, então é isso, né? Na verdade, eu só pensei em te dizer isso, mas aí me vieram 2 ou 3 coisinhas mais. Uma leitura muito particular da ideia de autobiografia me diz que uma autobiografia deveria ser desvio e nunca uma tentativa de dar conta do contexto, do modelo, da sociedade envolvente e assim por diante. Eu sempre pensei a autobiografia como desvio. E sempre pensei essa ideia de individualidade que se consuma no autobiografia, ou que se materializa no autobiografia, como desvio. Eu acho que eu escrevi um texto sobre isso, que saiu numa revista chamada Ler História, de Lisboa, que é sobre o nascimento da individualidade na Idade Média. Então, sempre houve um debate, não muito amplo assim na medievalística, mas um pequeno debate. 2 autores, um inglês que é Colin Morris, e outro que é o Aaron Gurevitch, que é francês, e que os dois sustentam a ideia de uma individualidade na Idade Média. Mas, enfim, há uma série digamos, de questões que, obviamente, diferenciam esse modo de ser indivíduo no medievo, particularmente no século XII, XIII, desse modo de ser indivíduo no século XVIII, né, do iluminismo. Então, eu pensei muito sobre isso e aí uma das questões que me vieram é que talvez, se algo faltasse no teu trabalho, eu acho que não falta nada. Eu acho que não falta absolutamente nada. Mas se eu tivesse que pensar uma outra linha a partir do teu trabalho, eu pensaria em estabelecer de modo mais significativo essa noção de individualidade anterior ao século XVIII. Tu arranha em 2 ou 3 passagens, é bem rápido quando fazes isso. Eu acho que com razão, porque talvez esse não fosse o objetivo principal do trabalho,
Mas é importante pensar que, porque senão parece que quando nós chegamos no século XVIII, então nós temos agora um indivíduo que pensa por si mesmo, que é capaz de escrever a sua própria história e criar relações da sua história com a história do seu contexto e tal. E antes, isso nunca existiu de nenhuma forma, de nenhum modo. Ainda que tu tenha referido que, bom, a autobiografia existe desde a antiguidade, mas são referências que não sustentam essa problematização da ideia de individualidade e da especificidade que, quem sabe, outros momentos históricos que não o iluminismo, o século XVIII, também produziu o que eu gosto de chamar de linhas de fuga. Então, pensando a autobiografia como desvio, eu penso que, por exemplo, se você pensa uma história que é notadamente autobiográfica, que é do Abelardo, né, que é o compilamento das cartas dele com um amigo dele, com Heloísa, supostamente, enfim, que é a história das minhas calamidades, tu pensa que nesse século XII do medievo houve linhas de fuga e desvios em relação ao modelo cristão, à cultura cristã, que era demasiado impositiva. E ali se criaram experiências individuais que ultrapassaram a linha e os limites daquele contexto. Né? Então, enfim, peguei esse fazer historiográfico, que é a autobiografia, e peguei a ideia de indivíduo para pensar que em outros momentos da história nós tivemos. Então, porque o que me incomoda é a ideia de, bom, então a Idade Média é uma sociedade gregária, as pessoas sempre se definem pelo grupo, sempre se definem pela moral cristã, e nada em termos de produção, tanto de individualidade quanto de modos de vida, enfim, desviantes, teria ocorrido nesse período. E por que é importante pensar na Idade Média? Porque esse século XVIII se compõe e se constrói contra a Idade Média. Né? A Idade Média é o seu outro. Né? Obviamente, ele tem uma série de outros, né? Africanos, asiáticos, islâmicos e americanos, e assim por diante. Então, eu acho que essa é uma linha que pode ser problematizada em outro momento, né? em alguma outra questão, outra pesquisa, mas, indubitavelmente, essa ideia de um século XVIII e de um conhecimento, sobretudo de uma filosofia alemã, né, que é poderosíssima e que é importantíssima para o Ocidente, se constrói assim como o momento mais evoluído da expressão de uma individualidade, como desvio, estou pensando nisso, né? Eu acho que é necessário problematizar significativamente. Né? E tá, essa é uma questão. A outra questão pensando lá no Abelardo, eu acho que a Heloísa é uma existência, digamos, individual, é uma subjetividade absolutamente desviante, muito mais do que o Abelardo. O Abelardo, na verdade, tudo que ele escreve, tudo que ele compõe é para se adequar ou é para redimir-se dos seus pecados, né? Tanto que, obviamente, ele nunca quis se casar com a Heloísa, né? E a Heloísa, ao contrário, sempre tentou se casar com ele, né? Então, digamos que a Heloísa é o elemento assim que produz esse rompimento de uma coisa que eu gosto de chamar que é a tirania do contexto. Eu não sei se o Goethe se livrou desse contexto ou se ele reproduziu esse contexto na sua escrita autobiográfica. Essa é uma pergunta que eu faço para ti, porque eu não fiz a leitura. Bem, a outra questão é sobre os exercícios espirituais. Tu chegou a referir
tu referiu até, inclusive na tua apresentação, os estoicos de modo geral, e eu lembro que os exercícios espirituais dos estoicos, eles via de regra tinham um diálogo ou com um amigo ou com um professor, né? E esse diálogo era o que lhes permitia construir um modo de olhar para si mesmo e um modo de, eles gostavam de dizer, de produzir uma armadura que lhe defende, estranhamente, não do exterior, mas de si mesmo, das suas paixões e do desequilíbrio que elas poderiam produzir. E, enfim, mas essa ideia desses exercícios espirituais que Goethe leva a efeito e que tu dizes que vem lá de Eckhart, me parece que são, eu acho que interessantemente, mais solitários e mais envolvidos nessa ideia de um indivíduo que olha para si mesmo e que é alguém que é produzido pela legislação e, ao mesmo tempo, é produzido pelos poderes do capitalismo, né? E é alguém que, quanto mais é produzido por esses poderes, mais solitário ele se encontra, né? Então, de qualquer modo, tu me pedes aí, me faz uma provocação aí nessa relação com a educação, ou seja, será que hoje nós temos espaço para building, para essa formação humana? E eu vou te responder, nós não temos espaço para essa formação humana. Mas é uma coisa meio provocativa que eu também vou te fazer, porque essa formação humana aí é uma formação humana e que supõe a universalidade desse humano aí do século XVIII, desse humano aí do iluminismo, né? E obviamente a educação hoje, tudo que ela quer tentar é se desvencilhar desse humano, não para constituir um outro humano para colocar no seu lugar, mas para pensar modos de vida e de seres que ultrapassam os limites desse humano aí que é racional, né, e que é equilibrado e que, via de regra, é branco e nesse caso específico é alemão e assim por diante. Mas o que eu estou dizendo não é te fazendo uma crítica a essa leitura que tu fez do quê? De modo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só coloquei isso no jogo porque tu fez essa provocação que é interessante e que eu acho que o teu trabalho enseja, que é justamente problematizar esse humano aí e essa formação humana, que, obviamente, os críticos de toda a ordem, dos nossos aqui, dos historiadores marxistas, aos pedagogos críticos e tal, assumiram e aceitaram essa ideia de humano. E que é uma ideia de humano que eu acho interessante e que eu acho que, assim, me aproximou muito dessa leitura que tu fazes do Goethe, que é completamente estranha ao Spinoza e à filosofia panteísta espinosista. A ideia de humano é uma invenção. É uma invenção, assim como Deus é uma invenção para Spinoza. Para Spinoza, a única necessidade que existe é existir, com o perdão da redundância. Spinoza nos diz que a única coisa necessária no mundo é a existência. Tudo o resto é invenção antropológica. Então, esse humano antropológico, esse Deus antropológico, é intensamente criticado por ele. Eu acho que a leitura que tu fazes ali do Goethe, ela de algum modo mostra como Goethe pensou nesse Deus natureza, nessa substância que Spinoza cria, que é a natureza, ou que é Deus, ou que é força, ou que é a potência de existir. Né? E isso, ao contrário de nos fazer mais individualistas,
ou recolhidos à nossa própria história, à nossa própria trajetória e ao nosso próprio modo de ser, ela nos abre para todos os modos dessa substância, já que ela diz que necessariamente nós nos encontramos o tempo todo, um modo com outro modo. E desses encontros produzimos nossos devires, nossas vidas. Então, enfim, eu achei muito interessante, muito legal. Gostei dessa linha com o Spinoza. Mas, concluindo e voltando aos exercícios espirituais, se pudesse, então, puxar uma outra, digamos, uma outra problematização assim do teu trabalho, mas que obviamente não cabe no TCC. O teu TCC tem 50 páginas, todos devem ter 50. Tu ultrapassou um pouquinho, foi 50, agora não estou com ele. Eu estou com ele aberto, mas não vou olhar. Acho que é 56, 57, não me lembro, por aí. Mas quer pensar genealogicamente esses exercícios espirituais, né? E de algum modo Foucault fez isso, né? E obviamente tu não teria que fazer isso no teu TCC. Tu fez algumas referências, né, aos exercícios espirituais dos estoicos e tal, mas eu acho que isso nos permite compreender como digamos, vou falar do ponto de vista do Foucault, como o cuidado de si no mundo moderno capturou esses modos da confissão cristã e até mesmo do cuidado de si dos estoicos, né? Os quais Foucault gostava muito e dos quais, enfim, ele achava que a gente devia reatualizar. Enfim. Então, na falta de outras questões, André, eu te trouxe 2, 3 linhas assim de divagações só para dizer e para confirmar que o teu trabalho é muitíssimo bom. Eu, independentemente do que Cláudia disser, assim, e certamente vai falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, porque é leitora aí do Goethe, mas eu achei o teu trabalho sensacional. Eu não ia dizer, mas eu vou dizer, é sensacional o teu trabalho. Tu não precisa me responder nada aí. Lembra que tem o horário do jogo. Obrigada, Newton. Te agradeço muito pela generosidade dos teus comentários, ao trabalho do Andrew. E passo a palavra já para a Cláudia. Então, te agradeço de novo, Cláudia, nessa reta final, por mais uma leitura. E, enfim. Bom, então boa noite, é um prazer estar aqui, né, na reta final, mas tendo tido a oportunidade de ler um trabalho tão bom, né, então já vou também escancarando a minha opinião sobre o trabalho. E então também é um prazer estar aqui novamente com a Cássia e com o Newton, foi assim muito bom te ouvir, Newton, novamente, mas eu não tenho. Eu também, quando eu tive a mesma reação quando eu vi o título, eu disse, ai meu Deus, o que eu vou falar sobre isso, né? E continuo assim até agora, porque eu não tenho essa propriedade de todas essas leituras filosóficas aí e históricas também que o Newton tem. Então é um tema que eu não domino, mas eu acho assim, eu tirei muito proveito da leitura do teu TCC, assim, sem querer ser, né, dizer meio que uma obviedade, que eu aprendi bastante, mas eu fiquei pensando, reflexiva sobre algumas dessas questões que tu colocaste aqui, né, obviamente eu já tinha ouvido falar, lido alguma coisa, tanto sobre a questão dos exercícios espirituais, que eu fiquei pensando, onde é que eu sei isso? Talvez seja pelo Foucault, e realmente alguma coisa, porque de onde é que eu já ouvi falar em Mestre Eckhart na minha vida? Sei lá, aquelas coisas que eu não
não conseguia me lembrar, mas não era uma coisa totalmente estranha para mim. Mas nesse nível, né, o meu conhecimento. Mas, e a questão da Bildung também. Mas eu acho que eu nunca tinha entendido tanto até ler, ou não tinha entendido até ler o teu TCC. Porque eu acho que, assim, uma das qualidades do teu texto é que ele explica muito bem. Né? Ele pode ser lido e apreciado mesmo por quem nunca leu Goethe, nem sabia que ele tinha feito uma autobiografia, e eu acho assim, porque o texto, além de ter uma qualidade do texto, ele está, além de estar muito bem escrito o trabalho, muito claro, toda a tua problemática, os teus conceitos, tudo está bem explicado, né? As tuas opções, os fios que tu resolveste puxar, a forma de interpretação dessa obra, que é uma obra enorme, pelo que eu pude entender, né? Então eu te achei assim bastante corajoso e com muito sucesso nessa empreitada que tu te dispôs a seguir, né? Então o que eu vou, né? Como eu não domino o tema, eu me disponho a fazer uma análise mais da estrutura, da forma, né? E tá tudo muito bom no teu texto, tá tudo muito bem feito, foi realmente prazeroso de ler, né? Prazeroso, e eu me senti num momento de elevação espiritual lendo o teu texto. E aí eu fiquei, aquilo que o Newton falou que a gente não tem, eu também pensei um pouco, né? O que resta para nós, né? Hoje, assim, em termos de Bildung, o que seria isso, né? Fiquei pensando, será que esse é o meu projeto para aposentadoria? É fazer algum tipo de Bildung ou de alguns exercícios espirituais. Por outro lado, aí não querendo diminuir o teu trabalho, mas aí eu fiquei pensando também se isso não era, eu disse, meu Deus, o Andrew pode, com isso, ele pode também tentar ganhar dinheiro na internet como coach, fazendo como é que é? Reatualizando os exercícios espirituais, mas isso é só brincadeira. Mas aí eu fiquei um pouco pensando, ou seja, ele me levou a pensar um pouco nessas coisas, e aí eu li apesar de ser uma semana, né, de muita correria, mas eu me senti assim como, realmente eu me senti espiritualmente bem lendo o teu trabalho. Eu sei que isso não é nenhum comentário muito acadêmico, é uma coisa mais de sensação, justamente porque ele proporciona isso, né? Ele proporciona, tu conduz o leitor digamos, nessa caminhada, explicando muito bem os conceitos, todos, né? Não só os principais que tu escolhe para analisar, mas também, assim, sendo generoso, e como tem que ser num TCC, né? As tuas notas todas estão bastante boas, né? Tu vai lá e explica todos os conceitos, né? E toda essa questão também de localizar o Goethe no seu tempo, né? Eu acho que eu nunca tinha, embora eu já soubesse, né? Mas ficou assim, puxa, quando eu fui ver direito a data em que ele, né, começa a produzir, até quando ele produz, né? Realmente, esse tempo da vida do Goethe é um tempo foi muito adequado, né, tu usar o Sattelzeit porque realmente é um tempo muito impressionante, e a forma como ele, né, entender essa forma como ele também agiu sobre esse tempo, né, construindo uma forma de pensar esse tempo. Então, isso tudo está muito bem explicado, muito bem desenvolvido no trabalho, né? E está tudo bem, assim. Depois eu voltei para ler o resumo, reler uma parte da introdução, e tudo funciona bem.
né? Gostei principalmente que ao final de cada capítulo tu faz uma conclusão do capítulo, né? Ou seja, tá tudo bem canônico, mas muito bem feito, não fica artificial a forma como tá colocada ali, né? Então eu só tenho elogios para te fazer, né? E eu fiquei com uma questão agora que eu tinha pensado, assim, mas que talvez tu possa colocar numa nota de rodapé, que eu fiquei com uma dúvida justamente sobre essa edição. E aí agora na apresentação tu falaste dessa edição brasileira, eu disse, será que... Porque quando eu cheguei lá no fim ele não vai comentar né, essa edição, que eu vi que era uma edição relativamente nova, mas será que foi a primeira? Será que isso já está no mercado há bastante tempo ou não? Então acho que esse comentário que tu fizeste agora na apresentação, acho que tu pode colocar até pode ser numa nota de rodapé lá na introdução, né? Essa questão dessa edição brasileira. E aí uma outra dúvida que agora enquanto o Newton ia falando, eu também estava pensando, que aí eu fiquei em dúvida se tu trazes isso no texto ou não. Se esses cadernos, né, esses volumes da autobiografia, eles iam sendo editados aos poucos, ou o Goethe editou só quando ele finalizou lá. Eu fiquei agora com a dúvida, eu acho que tu deve comentar isso, mas talvez eu esqueci e me passou. Por que eu pensei nisso também? Porque eu fiquei pensando nessa coisa, que isso é uma coisa que ao longo de todo o trabalho, eu fui pensando nisso, assim, é a coisa da própria ideia da autobiografia, né? Eu sempre tive um pé atrás com a coisa da autobiografia, né? Justamente por aquela coisa da ilusão biográfica, né? Então, aí eu fiquei pensando se uma pessoa como Goethe, né, que já estava colocado já tinha se colocado no mercado literário, nas discussões do seu tempo, na intelectualidade do seu tempo, né, agido sobre o seu tempo, né, uma pessoa que também agia sobre a história, né, essa coisa bem historicista também. E aí decidi fazer, né, essa autobiografia como uma forma de contribuir para a Bildung de outras pessoas, né? Como é que sei lá, não sei se tem alguma informação, talvez esse secretário, nesses textos desse secretário dele, da recepção desses textos, se eles já foram sendo editados antes, né? Na própria época, né? Ou se havia uma expectativa dele mesmo, né, de se sentir, bom, eu sou o exemplar, eu posso ser um professor, um exemplo para outras carreiras, outras pessoas, né? Não sei, só coisas assim muito básicas que eu pensei lendo o teu trabalho, porque realmente foi um prazer, é só isso que eu posso te dizer. Meus parabéns, assim, realmente muito bom. Acho que tu deve pensar em publicar esse TCC, né? É um pouco grande para um artigo, mas aí tem que ver, né? E eu acho que ele não está repetitivo, quer dizer, eu não saberia o que tu poderia tirar dele, porque está tudo muito bem explicado. Mas achei muito bom. Claro, eu não sou alguém da área, né? Mas parabéns pelo teu trabalho, parabéns para a Cássia, tá? É isso. Obrigada, Cláudia, também pela tua leitura tão atenta, pelos teus comentários, também o trabalho do Andrew. E, Andrew, então, tu tem mais aí alguns minutinhos, parece que vai ter um jogo, né, não sei então quantos minutos são esses, mas tu tem alguns minutinhos aí para responder, então, ao Newton e a Cláudia. Certo. Então, bom, só me resta agradecer, as palavras foram realmente gratificantes de ouvir, depois de tanto tempo trabalhando, de tanto esforço na definição do tema, pesquisa, adquirir livros,
para mim também, quero deixar claro que todo esse contexto era bastante estranho. Eu fui me inteirando aos poucos, foi um processo, foi uma Bildung, né? Chegar nisso foi, assim, realmente foi uma construção paulatina, até o momento que eu... Sim, resumindo, vou ser sincero com vocês, eu não queria chegar no final do curso e não trazer algo que eu não enxergasse como minimamente interessante. Essa é a palavra. E foi difícil, eu tive N interesses, e para chegar nessa temática foi realmente uma construção. Bom, dito isso, agradecendo mais uma vez, vou começar respondendo a professora Cláudia. Durante a autobiografia, durante o trabalho, eu comento que ele publicou em 4 etapas. 1811, 1812 e 1814 em vida. E a última parte, a 4ª e última parte, ele encerrou quando ele estava quase, enfim, foi quase no período que ele faleceu, mas ele exigiu que fosse publicado post-mortem. Então ele morreu em 1832 e foi publicado em 1833. Posteriormente, claro que isso sofreu várias compilações e edições. Inclusive no Brasil, nós já tivemos 2 traduções, uma mais conhecida. Mas essa edição da editora Unesp, ela faz parte de um pacote, vamos dizer assim, de edições sobre o Goethe. Eles estão fazendo uma série de publicações sobre o Goethe. A primeira foi Conversações com Goethe, do Eckermann, e a segunda foi a autobiografia dele. E virão outras. Essa edição da editora Unesp compilou as 4 partes e trouxe todas elas num pacote olímpico de quase 1000 páginas. São quase 1000 páginas. É realmente uma leitura bem assim, de longo fôlego, né? Bom, eu vou começar a falar sobre o que o professor Newton disse, né, sobre a Bildung, né? Bom, professor, com certeza um dos motivos que me fez escolher esse trabalho também foi pensar na Bildung atualmente. Isso também foi... Quando eu me deparei com o livro do professor Cláudio Dal Bosco e os outros, eu entendi a proposta deles da seguinte forma: pensamos em Bildung não como uma educação, como uma formação universal, porque isso não é mais cabível nos dias de hoje. Isso é realmente inviável. Mas a proposta deles é fazer todo um resgate e pensar a Bildung como uma forma de não se alienar, justamente. De pensar num ensino não alienante. Num ensino que parta justamente da individualidade, das diferentes individualidades que nós temos hoje. É claro que eles também não fecham uma resposta definitiva, eles trazem uma questão à baila, né? A própria professora Nadia Hermann, há pouco tempo com a PUC, elaborou um dossiê Bildung também. É um tema candente, mas é claro que eles estão analisando vários aspectos. Realmente essa Bildung universal de uma elite letrada do século XVIII, XIX, ela obviamente que não se aplica nos dias de hoje, né? Mas talvez pensar a Bildung e talvez até os exercícios espirituais como uma forma de fugir de uma educação que é alienante, né? O Goethe traz a questão da arte, né? Que é muito importante, né? Pelo menos a minha opinião pessoal, que me levou a esse trabalho. Existem artes, então aqui quando eu falo em Bildung e exercício espiritual hoje, obrigatoriamente trago para os nossos pensamentos atuais e coloco a questão, né? É possível, não é? Se é possível, como é possível, né? Então são questões que esses estudos vêm trazendo. Eu não tenho uma resposta fechada. Achei interessante trazer isso. Eu próprio tenho algumas concepções, mas precisaria ler muito mais, até mesmo para embasar uma opinião mais pessoal. Quanto ao aspecto do quanto o Goethe foi desviante, eu diria para o senhor que foi parcial. Eu trago dois autores nesse trabalho, que é o Nicolas Saul e o Erich Auerbach. Eles falam, o Nicolas Saul fala que a literatura nessa época foi uma resposta para os eventos políticos, e foi. O Goethe é
textualmente isso. Né? Inclusive, o motivo da escrita da autobiografia é essa. Ele vê um mundo que ruiu aos pés dele. Né? Contra o Erich Auerbach, ele fala justamente das limitações que os alemães tinham. Os alemães não existiam enquanto Alemanha. Eles eram, vou usar um termo aqui anacrônico, mas enfim, eles eram, de certa forma, provincianos. Eles tinham uma visão localista, feudos aqui, pequenas cidades. Então, eles não, com certeza, não problematizavam questões que estavam surgindo, como questões econômicas, questões das classes que estavam buscando seu lugar, o terceiro estado, enfim. E a Alemanha ainda tem uma questão particular que se manteve além da França, né? Digamos que resistiu mais um tempo ainda essa questão estamentária na Alemanha, mas com certeza o Goethe é um clássico produto deste momento, embora ele tenha, no meu ponto de vista, reflexões geniais, a forma como ele vincula a história à vida dele. Ele realmente ele é diferenciado, ele tem um insight muito bom, justamente por estar no olho da tempestade, ele consegue ver isso, é claro, com seus pontos de vista influenciados, enfim, né? Não quero ser historicista aqui também, mas é isso, por isso que a professora frisou muito, traz a opinião do Goethe, não vamos ficar discutindo isso, traz o que o Goethe pensava. Né? Então, a gente trouxe isso à baila e cada um que pode reler isso futuramente pode pensar, eu discordo da tua opinião, André, eu acho que o Goethe realmente ele foi o que era para ser naquela época, ou ele pensou um pouco diferente. Então, isso também está, de certa forma, aberto. A questão da noção de indivíduo também me incomodou muito isso. O Peter Burke comenta que os medievalistas se revoltaram à época quando o Jacob Burckhardt trouxe essa individualidade renascentista. Eles disseram, não, isso já existe na Idade Média. E isso foi um quebra-pau literal que deu lá. Né? Mas, assim, como eu peguei o Peter Burke para ter um mínimo de comparação, eu não queria chegar imediatamente no século XVIII e XIX, mas também por uma questão de espaço, realmente, para eu desenvolver o assunto, eu usei, mesmo que sendo sucinto, essa comparação anterior que o Peter Burke resgata do Renascimento, né, esses exemplos que ele traz, e fiz uma comparação, ainda que simples, com esse momento do século XVIII e XIX. Mas concordo plenamente que essa discussão da individualidade, dos desvios, o senhor mesmo explorou isso várias vezes nas aulas que nós tivemos lá, nós conversamos um pouco sobre isso, inclusive, né? Principalmente quando a gente falava sobre mulheres na Idade Média, a gente sabe da presença de tudo isso, mas eu literalmente não tinha como abraçar o mundo, né? Por mais que isso me parecesse por demais interessante. E, em linhas gerais é isso. E agradeço demais as palavras de vocês mais uma vez. Obrigada, Andrew. Cláudia e Newton satisfeitos? Completamente. Sim. Então tá, gente, eu vou pausar a gravação e aí eu vou abrir uma salinha separada para nós fazermos aqui a avaliação e depois a gente volta. E tu fica aí, Andrew, tá? E eu vou fazer a leitura, então, Andrew, da ata do teu trabalho. Em 2 de dezembro de 2021, às 19 horas, reuniram-se em ambiente virtual MConf a banca examinadora composta pelos professores Cássia Daiane Macedo da Silveira, Cláudia Malchi e Newton Mulet Pereira, para proceder à defesa do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em História do aluno Andrew Ramires Antunes, intitulado De Minha Vida, Poesia e Verdade, 1809-1931, o conceito alemão Bildung, formação, cultivo de si, e a tradição dos exercícios espirituais na autobiografia de Johann Wolfgang von Goethe. Após a arguição, o aluno foi considerado aprovado pelos membros da banca examinadora, conferindo-lhe o seguinte conceito final A. Nada mais a tratar, eu, Cássia Daiane Macedo da Silveira, presidente da banca examinadora, dou por encerrada esta sessão pública. Parabéns, Andrew, então. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
Parabéns, André, parabéns, muito merecido. Obrigado. Muito obrigado por ter participado aí até o final. Parabéns mesmo, e assim, é um mérito todo do André também, queria dizer que ele que trouxe, já tinha todo o debate construído, todas as leituras assim, já sabia tudo, já falava alemão, já há uns 15 anos, eu acho. Então, assim, realmente os elogios, eles são merecidos, já tinha falado para o André que ele podia ficar tranquilo, eu achava que o trabalho tinha muita qualidade. E te parabenizo agora oficialmente, então, André, que já temos mais um historiador, teremos mais um historiador. Muito obrigado, professores. Muito bom revê-los aqui novamente. Espero que possa encontrá-los mais uma vez, mais outras vezes. Muito obrigado mesmo. Então tá, pessoal. Boa noite, então. Obrigada de novo. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Obrigada a presença também do público, né? Isso, obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que estão aí esperando. Tchau, tchau.